Opa, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui. E esse é o segundo episódio do Diário do Gutinho. E o tema hoje, vocês já devem saber, que é de cibersegurança, tá? Eu não sou nem especialista, não vou também estar falando aqui termos técnicos, até porque, enfim, eu não atuo realmente, né? Mas aqui no caso vai ser mais uma reflexão que eu tive esses dias, que foi de uma palestra que eu gostei muito, tanto que foi tão importante para mim que eu estou fazendo esse vídeo. E vamos lá. Essa palestra foi de nada mais nada menos do que uma pessoa do ITA, um cara que trabalha em cibersegurança em específico, e trabalhou na Anatel, se não me engano, porque pelo que eu vi do perfil dele tá lá ainda, escrito isso. Mas enfim, o cara trabalhou então nessa frente aí, nessas duas organizações, então assim, não é qualquer pessoa que está falando sobre cibersegurança, tá? O que eu vou dizer aqui é só atitude de reflexão, tá? Mas enfim, essa palestra foi dessa palestra lá no IF e foi muito bacana porque tinha várias pessoas de vários cursos ali, né? Então tinha gente de engenharia elétrica, engenharia de software, tinha gente de eu de telecomunicações, tinha acho que um pessoal, acho que da parte do RH, se não me engano, o pessoal não sei se de negócios imobiliários tinha. Tinha várias pessoas de outras áreas que também não era de tecnologia, né? Até acho que de química, se não me engano, deveria ter um lá. Ah, e por que que essas pessoas estavam lá, né? Se é algo de cibersegurança? Bom, é aí que entra a questão, o pulo do gato, de certa forma, por quê? Eu vou chamar ele de professor, né? O professor lá, Eduardo, que comentou sobre a parte de cibersegurança, ele fez de uma forma totalmente adaptada para que todo mundo aí entendesse. E fazendo algumas analogias com o mundo da gente e alguns exemplos, porque se fosse só entrar em termos técnicos aqui na área de cyber, o pessoal não ia entender, nem eu ia entender tudo, mas algumas outras coisas eu provavelmente iria entender. Mas nem todo mundo ali ou tinha interesse, ou ia saber realmente desses termos. E foi muito interessante porque ele fez essa adaptação. E ele foi lá comentando e explicando sobre algumas coisas, os cuidados que devem ter e como hoje estamos, estamos extremamente conectados e o celular virou nosso segundo coração, nesse caso, né? E a cada vez mais, eu não falei isso lá na hora, mas eu vou comentar aqui. Hospitais, principalmente, né? Aeroportos também. Essas partes que precisam ter muito cuidado e tem muito protocolo, elas têm que. E utilizam a tecnologia, cara, tem que ter muito cuidado e muita segurança envolvida nisso. A nível de Brasil hoje, muito. É, assim, o pessoal não pensa muito, não investe em tanto, né? A parte de TI, que é programador e tal, pelo que eu estou observando, está se baratendo muito. Mas a de cibersegurança, é uma parte muito mais crítica, muito mais especializada, e nem todo mundo tem condição de fazer isso, tá? Há pessoas que têm, mas eu não tô vendo a conta bancária de todo mundo para estar sabendo da questão de valores, né? Mas é uma parte importante porque se não faz o agora, ou pelo menos assim, se eu fosse criar algo do zero, eu teria que estudar sobre isso daí, ou deu alguma falha, eu tenho que ir atrás e ver, analisar isso daí, o preço vai ser pago lá na frente. E a gente tá vendo muito isso agora, pelo menos nas notícias que estão brotando aí, e dos acidentes que estão acontecendo também, na parte de, não acidente físico mesmo, mas a parte de sistemas, a gente tá vendo o preço vai ser pago agora, tá? Ou por sobrecarga de tarefas que as pessoas têm que fazer, ou não podendo pagar realmente o custo para aquele funcionário específico de uma área lá, seja de cyber ou seja de outra. Mas eu não comentei isso lá e essa parte eu estou só falando aqui. Ele foi lá explicando mais alguns trechos lá, né? Voltando para a palestra. E, é, e eu tirei muitas dúvidas lá com ele também. Ele chegou numa parte que foi muito específica que me fez querer fazer esse vídeo, que foi de. O título estava assim: O que eu falaria para o Eduardo em 2005?
quando eu estava começando no mundo acadêmico e profissional também. Que ele disse que trabalhou no início em umas empresas aí. Ele pontuou várias coisas lá nos slides e dentre elas não vá apressado, vá devagar. Eu acho que não estava lá, mas enfim, acho que não se compare. Qual era o outro também específico? Cada um tem seu relógio, tinham vários pontos lá importantes, né? E era mais algo para reflexão pra gente, né? E aproveitar as oportunidades também. Eram coisas voltadas a isso que eu tô comentando que estavam lá. Eu teria que abrir aqui o slide também, mas estava meio bugado para abrir. Enfim, a, ele explicou isso daí. A parte de vulnerabilidade você falou lá de ransomware, DDoS em específico, que isso daí já tem grupos especializados para fazer esses tipos de ataques, invasões em específico, tá? E é isso, né? Então, o ponto todo desse vídeo aqui em específico é de que, independente da área, você tem que realmente. Qual área que não mexe com a internet hoje em dia, né? É tomar cuidado. Fica a dica, como eu falei na palestra lá, dei sugestão para o pessoal, é utilizar o Vírus Total. É um site que, dentre algumas pessoas que eu conversei na área de cyber, recomenda-se você utilizar esse site para ver se um link que é enviado para você realmente contém algum arranjo de vírus, mas é malware ali. Se tem algum arquivo até 650 megabytes, se alguém te envia um arquivo lá, aí fala, pô, tô desconfiado disso, né? Você vai no vírus total, vai numa aba lá de arquivos, attach files, alguma coisa assim, e você dá upload nesse arquivo, ele verifica lá pra você se tem alguma coisa lá suspeita, né? E é isso, sabe? Vai ser sempre aquela briga de gato e rato. Antigamente a gente só fazendo comparação, né? As invasões que aconteciam, ataques, roubo, era tudo mundo físico, né? Não tinha essa evolução toda que tem hoje, mas a gente democratizou o acesso e é isso já aquela pergunta: será que todo mundo merece ter essa democratização do acesso, né? E é a pergunta que algumas pessoas levantam, né? Quando eu fui conversar sobre alguns assuntos e a tecnologia também. As pessoas levantam essa pergunta. E eu falo, bom, a gente vende, você vai a alguns lugares, a gente vende faca, né? Então a faca, ela é um utensílio de cozinha. Mas quem vai utilizar a faca depende da pessoa. Pode ser uma pessoa que vai precisar utilizar ali para cortar alguma verdura, fazer alguma comida. Ou pode ser alguém que tem algum problema específico, ou alguém que está descontrolado e vai utilizar essa faca para cometer um crime. Então, assim, depende da pessoa que vai utilizar a faca. Da mesma forma, as ferramentas que a gente utiliza aqui no meu computador, no meu celular, vai tudo depender de mim, né? Então, assim, pessoal, é, pra gente não ser muito ignorante dessa parte, não tô falando pra vocês, tem que me aprofundar em cyber. Não. É sempre tomar cuidado com o que lhe enviam. Se tiver alguma falha aí, alguma coisa, você ficou, de certa forma, no prejuízo em algum sentido, falar com a plataforma lá, que é o que dá pra se fazer. Enfim, ter muito cuidado e principalmente algo que eu tinha visto tempo desses em algumas notícias é que esses grupos que fazem esse tipo de ataques aí para invadir e roubar dados geralmente atacam pessoas de terceira idade. O porquê disso? Eu não comentei isso na palestra lá, mas é porque é um pessoal que viveu muito na parte do mundo analógico. E aí depois que surgiu esse boom do digital que está tendo agora, e não conseguiram acompanhar e tudo mais, cada um tem suas razões. Fica difícil de
ou ensinar a explicar alguma coisa, né? Não é porque são incapazes. Todo mundo tem capacidade de aprender as coisas e utilizar, né? E a gente tem que ter um cuidado a mais também para explicar as coisas, né? Da mesma forma como o professor falou pra gente ali na palestra, que eu já terminei de explicar tudo que rolou lá também. Eu tô só dando uma reflexão agora. Ah, ter uma paciência para explicar, mas de uma forma adaptada, certo? Porque não adianta você. Que tem muita gente tem que também tem um ego grande e fala, não, porque eu sou o cara e tal. Mas é você adaptar algo que você aprendeu para explicar para pessoa ali em específico, alguém que não é da área, não é uma tarefa muito fácil, tá? Mas fazer essa adaptação para essas pessoas que não entendem de tecnologia. Eu falo de terceira idade porque a média geral que esses atacantes procuram, principalmente no nível de Brasil, e esses atacantes que eu digo na área a gente chama de hackers, né? Mas tem várias nomenclaturas e níveis específicos aí para o cara que quer fazer esse tipo de invasão. Mas grupos majoritariamente ucranianos, russos, chineses e pelo menos é dessas áreas aí, né? Específica que tem esses grupos especializados para invasão e o Brasil está na mira desses grupos específicos. Pelo que eu pesquisei sobre e o que foi discutido na palestra. Então, assim, é isso, pessoal. É tomar cuidado, finalizando a parte da terceira idade. Tem que se procurar ter um ensinamento mais adaptado para esse pessoal, para chegar ao nível de compreensão, para tomar certos cuidados, seja utilizando o banco, seja utilizando a internet para pesquisar algo, seja recebendo mensagem de SMS. Então, assim, é algo que a gente tem que procurar é, explicar mais pro pessoal dessa forma mais clara, adaptada e sempre tomando cuidado porque a gente não é. A tecnologia está aí, mas ela não é infalível, né? Igual a aviação. A aviação ela é segura, mas não é infalível, tá? Enfim, pessoal, é isso que eu tenho que explicar hoje. Ah, então, assim, eu creio que eu vou deixar alguns links na descrição lá. Vou deixar o link também do professor especificamente. Um cara muito cabeça. E de alguma forma talvez possa ajudar vocês nesse caso, tá? É isso, pessoal. Valeu, sucesso e até depois. Valeu!